Bem, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de máquinas de fluxo da turma noturna, mas vamos aguardar mais uns 2 ou 3 minutos para que chegue mais gente para nós darmos início realmente à nossa aula. Só um instantinho, gente. Bem, pessoal, boa noite. Já estamos gravando essa aula e vamos começar a nossa análise da sessão 3.2, em que, no Avançando na Prática, existe uma questão bastante interessante que vocês devem ter visto, né? Eu vou colocar para vocês visualizarem agora. Existe uma estação de bombeamento para um sistema de combate a incêndio, né? Que é bastante interessante. E a questão pede que seja analisada essa instalação. Então, eu acredito que esse problema é bastante interessante, porque ele, inclusive, tem a ver com o trabalho que vocês estão fazendo, ou deveriam estar fazendo, né? Dessa minha disciplina, tá? Que é analisar uma instalação, por exemplo, de bombeamento de água de um prédio, né? O conceito é bastante parecido com esse aqui, né? Então, o autor faz todos os cálculos aqui, ele chega à equação da, da bomba, né? Da instalação, na verdade, traça a curva dela aqui e dá para você analisar qual é a situação da utilização, onde é que é o melhor ponto e tudo mais, né? Então, eu acho que se vocês, quando me mandaram, analisaram isso, devem ter aprendido bastante com isso. E isso é o que interessa para nós, né? É que vocês aprendam realmente. Bom, aí nós temos o nosso Faça Valer a Pena, que são as 3 questões que nós vamos avaliar agora aqui, né? Então vamos lá. A primeira questão, vamos ver como é que é, tá? Primeira questão. Sobre as instalações de bombeamento, são feitas as seguintes afirmações. Nós temos aqui então 5 afirmações. Nós vamos analisar quais delas são verdadeiras e quais são falsas. E vamos tentar explicar
por que que são falsas as que estão erradas, né? Primeira afirmação. A curva característica da instalação representa a quantidade de energia requerida para o escoamento do fluido em função da vazão. Será que é isso mesmo? Bom, a curva característica realmente ele indica uma quantidade de energia, né? Vamos dar uma olhadinha se é isso mesmo. Se nós formos olhar aqui na nossa, na nossa explicação do texto, né? Então, ele diz aqui o seguinte, olha só. Primeiro parágrafo aqui de cima. Ó. A curva característica de um sistema ou curva de carga da instalação representa a quantidade de energia necessária em função da vazão para que o fluido escoe entre dois pontos, tá? Se nós voltarmos lá e lermos a expressão que está aqui, realmente é isso mesmo, né? Então, podemos afirmar que a primeira afirmação é correta, tá bem? Então, a primeira é correta. Aí diz o seguinte aqui, ó. A curva característica da instalação depende das dimensões da bomba utilizada, sendo que quanto maior o seu diâmetro, menor a perda de carga associada, tá? Será que é verdadeiro isso? Se nós voltarmos lá, ó, ele diz o seguinte aqui, ó. Ele diz que a curva característica da instalação depende das dimensões da bomba. Não, a curva característica de uma instalação não depende da bomba, tá certo? Ele não depende da bomba. A bomba é uma coisa à parte. Então, se nós voltarmos lá e olharmos a segunda afirmação, quer dizer que essa parte aqui, ó, quanto maior o seu diâmetro, menor a perda de carga, não tem a ver, porque a segunda está errada, tá bom? A terceira, em instalações com altura estática de elevação nula, a energia adicionada ao fluido é integralmente dissipada com a perda de carga. Bom, pessoal, se você não precisa nem olhar o que está escrito lá, se você pensar um pouquinho, olha, a altura estática de elevação nula quer dizer de onde você pega a água para onde você joga, a altura é a mesma, você só está bombeando de um lado para o outro. Então, toda a energia que você está utilizando é para as perdas que você tem, ou seja, as perdas de carga. Então, a terceira realmente é verdadeira. A terceira corresponde à verdade também. Mas se nós quisermos dar uma olhadinha aqui, olha. Aqui, ó. A curva característica do sistema de bombeamento depende apenas dos componentes da instalação, tal como o diâmetro e comprimento da tubulação, quantidade de acessórios e diferença de cotas entre os reservatórios. Portanto, a curva característica do sistema independe do tipo de bomba instalada. Isso daqui é para a primeira, inclusive, né? Depois ele diz o seguinte aqui na segunda questão, vamos rever aqui a segunda, a terceira afirmação, né? Não, na quarta. Os acessórios instalados na tubulação, tais como curvas, válvulas e reduções, contribuem para o aumento de perda de carga localizada. Se nós olharmos aqui numa afirmação aqui, ó, a perda de carga localizada ocorre devido aos acessórios presentes na instalação, tá? Então ela pode ser calculada de uma certa forma que está mostrada aqui, né? Com essa equação aqui que é extremamente importante, né? Mas aqui está dito isso, justamente isso. A perda de carga localizada ocorre devido aos acessórios presentes na instalação. Tá certo? Então a quarta também está certa. Vamos ver a quinta. A viscosidade do fluido
não influencia na curva característica da instalação, pois essa depende apenas das características da instalação e não do fluido bombeado. Será que é verdade? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Aqui nós vemos que as nossas equações usam o fator de atrito de Darcy, tá certo? Que usa isso daqui, né? E F é o fator de atrito que é função do número de Reynolds, tá certo? Então, quer dizer, se ele é função do número de Reynolds, esse número leva em conta a viscosidade do fluido. Então, é claro que o nosso sistema depende do fluido que está sendo bombeado. Afinal, se nós estivermos bombeando água, ou petróleo, óleo, ou mel, é muito diferente, tá? Uma coisa de outra, é muito, muito diferente. Então, voltando aqui na questão, a afirmação 5, a viscosidade do fluido não influencia na curva. Não, isso não é verdade, ele influencia sim. Então, a 5 também está errada. Então, nós temos a primeira, a terceira, e a primeira, a terceira e a quarta, que são verdadeiras. Ou seja, a alternativa correta é a E aqui, ó. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Não, Então, professor, pode dar seguimento. certo. Vamos ver a segunda. Vamos ver a segunda questão. A segunda questão mostra uma instalação. Só um minutinho, gente. Mostra uma instalação aqui, ó. Eu vou ler a segunda questão. Uma instalação de bombeamento é utilizada para elevar água entre dois reservatórios, conforme ilustrado na figura 323. As alturas estáticas de sucção e de recalque são de 2 metros e 8 metros, respectivamente. A figura que representa a curva característica da instalação mostrada no texto base é qual? Então, olha, nós temos aqui, ele vai de 2 até 8, de menos 2 até 8 metros, na verdade, né? Colocando o zero aqui na bomba, tá certo? Então, ele mostra várias curvas aqui, né? Ó, são 5 curvas. Bom, de cara nós podemos descartar a E, porque o nosso sistema não tem uma curva constante com a vazão, né? Altura constante com a vazão. Então, a E está fora de questão. Então, ficando com essas 4 primeiras, na verdade as curvas são mais ou menos iguais, só mudando o ponto em que a curva cruza com o eixo da altura de elevação, ou seja, qual é a elevação quando você tem vazão igual a zero, né? Vazão igual a zero. Se nós formos olhar lá as equações que nós temos, nós vamos chegar a essa conclusão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A altura de recalque é 8 metros e a de sucção é 2 metros, mas é para baixo, tá certo? Então, para vazão igual a zero, nós temos HE igual a R menos HS, que é igual a 8 menos 2, que dá 10 metros, tá bom? 10 metros. Então, para vazão igual a zero, o HE é 10 metros. Então, nós temos que achar qual dessas curvas que cruza o eixo X, o eixo Y, no ponto 10. Se nós voltarmos lá para as nossas questões, né? Então, olha aqui, ó, é a A, que é onde ele cruza no ponto 10 aqui, aí ele sobe, tá certo? Então, as outras estão erradas, porque aqui é 6, aqui é menos 2, etc, 0. A correta é a porque é de 10 metros. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Gostaria de comentar alguma coisa, perguntar? Fique à vontade. Professor, volta lá naquele cálculo que você fez, por favor. Claro. Tem como o senhor explicar de novo? Sim, é o seguinte, nós temos uma curva, quando nós pegamos a equação do sistema, né?
A equação do sistema... Deixa eu ver se eu acho a página certa disso para vocês. Só um minutinho. Se nós olharmos a equação 324, que está na página 145, aqui, ó. Então, nós temos que o HB é igual a HS menos HR, mais H perdas, mais V2 ao quadrado sobre 2G, né? Como nós estamos querendo o ponto em que a vazão é zero, se a vazão é zero, toda essa parte aqui, ó, H perdas e V2 ao quadrado é igual a zero. Então, fica HB igual a HS menos HS, HR menos HS, tá certo? Então, como HS é menos 2 e HR é 8, fica 8 menos 2, que dá 10 metros, tá bom? Então, isso mostra que o nosso gráfico aqui, olha, onde é que está? O nosso gráfico tem que passar pelo 10 metros. E ao todo nós temos dois gráficos que passam, né? Que é esse daqui, o da E e o da A. Só que o da E está descartado porque a curva é plana e nós não temos essa curva reta, né? Então, a nossa curva certa é essa daqui. Tá entendido, José Tá Vitor? entendido, professor. Obrigado aí pela explicação. Sem problema. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Eu não fico triste quando alguém pergunta, ao contrário, eu fico contente. Bom, então é o seguinte. Pode falar. Bom, vamos passar para a questão 3, então. Essa questão é um pouquinho mais complexa, porque é preciso fazer contas nela, né? Não é só olhar o que está acontecendo e tal, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Terceira, uma instalação de bombeamento é utilizada para levar água de um lago até um reservatório de distribuição, conforme mostrado no esquema da figura 324. As alturas estáticas de sucção e recalque são de 1 metro e 12 metros, respectivamente, que dá para ver aqui na nossa figura, né? A instalação possui comprimento linear de tubulação de 50 metros, diâmetro interno de 0,1 metros e acessórios que somam um comprimento equivalente de 20 metros. Tá? Aliás, esse negócio de comprimento equivalente, isso é bastante interessante, gente, porque quando você vai fazer vai planejar, vai dimensionar uma instalação, existem os tubos, né? As tubulações. Então, por exemplo, se a instalação fosse exatamente assim, haveria aqui uma curva, né? Toda curva significa uma perda de carga. Se você tiver uma válvula também, mesmo com a válvula totalmente aberta, ela significa uma perda de carga. Então você tem que encontrar todos esses pontos individuais e obter o comprimento equivalente, ou seja, essa válvula que embora aberta dá uma perda diferente de zero. Se eu fosse substituir essa válvula por uma tubulação, né, continuar com essa tubulação, quanto de tubulação eu precisaria? Isso é bastante importante. Inclusive, em muitos casos, os fabricantes de acessórios já fornecem isso para vocês, tá bom? Então você pega lá uma curva de 90 graus, digamos lá, de 100 milímetros de diâmetro. Então ele já diz, olha, o equivalente dela é 2 metros, por exemplo, tá? Então seria o mesmo que você tirasse aquela curva e botar 2 metros a mais de tubulação. Então é muito importante você ficar atento a isso, para pegar todos os pontos individuais, né, as perdas individuais, pontuais, e transformá-las em comprimento equivalente, que aí a sua instalação fica muito fácil de você trabalhar, né? Bom, nós temos então essa instalação e nós vamos então dar uma analisada em como é que nós vamos resolvê-la, tá bom?
Então, eu vou mostrar para você aqui, olha só. Como eu sempre... Anote que aqui a altura está dando em metros, a vazão em metros cúbicos por segundo, tá certo? É importante nós sempre tomarmos cuidado com as unidades, tá? E quem pode me dizer qual é a unidade do fator de atrito, que não está colocado aqui, hein? Qual é a unidade do fator de atrito, gente? Quem pode me dizer? Fator de atrito é adimensional, gente. Tá bom? Ele não tem dimensão. Então vamos ver. Para nós resolvermos essa questão, nós vamos ter que chegar à equação da instalação, tá? Então tem uma equação dela, uma dessas aqui, né? Que é a equação que domina a instalação, né? Então, para isso, vamos dar uma olhadinha na forma como eu solucionei, para vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui a equação, deixa eu ver aqui, 323, está aqui, ó. Então, primeiro eu anotei todos os dados aqui, tá certo? É o que eu sempre faço para começar. E vocês devem fazer a mesma coisa também, tá? Sempre anotem os dados inicialmente. É claro que se você está resolvendo na própria folha de provas, aí não é necessário, porque está tudo lá já anotado, né? Mas se você está resolvendo num papel à parte, isso se torna bastante importante para você não se perder, né? Então, eu tenho todos os dados aqui, né? Os acessórios, comprimento equivalente de 20 metros, né? E 50 metros é o comprimento da tubulação. Então, eu vou escrever a equação aqui, olha. HB igual a HS mais HR mais H das perdas, tá certo? H das perdas, como é que é? Se nós olharmos as equações lá que nós temos, né? Então, ela é F vezes o L sobre D vezes V ao quadrado sobre 2G. Então, nós temos o comprimento aqui da tubulação, que é os 50 metros, mas nós temos aqui também, ó, a mesma equação com o comprimento equivalente dos acessórios, né? São válvulas, curvas, tudo mais, né? Então, aqui nós podemos, então, já... nós podemos, então... Veja que é a mesma equação aqui, né? Nós poderíamos colocar em evidência, né? Conforme está mostrado aqui, né? Então, HB fica sendo HS mais HR mais F sobre D, V ao quadrado sobre 2G, que multiplica a soma dos comprimentos, né? Aqui nós vamos ter, então, 20 mais 50, né? Só que nós temos uma equação aí, que é dada no... Eu não me lembro do número da equação agora aqui na... Esqueci de anotar, deveria ter anotado, né? Que a velocidade é dada por 4 vezes o Q sobre π vezes d ao quadrado. Se nós jogarmos isso ali, nós vamos ter, então, HB igual a HS mais HR mais F sobre D vezes 1 sobre 2G, né? E aqui o V ao quadrado. 4Q sobre πd ao quadrado, isso aqui ao quadrado, vezes a somatória dos comprimentos, né? Dando uma resumida aqui, vai dar isso daqui, essa equação. Então, jogando os dados nessa equação, então nós vamos ter isso daqui, ó. Note que eu tenho agora só uma variável, que é essa daqui, ó. Que é o Q, né? Ou seja, a vazão. Então, eu vou ter HB, que é a altura de bombeamento, em função do Q. Tá bom? O resto é tudo numérico. Fazendo as contas, nós vamos chegar a essa conta aqui. Depois, se vocês não fizeram, façam, tá? HB vai ser igual a 13 mais 11.567,8 vezes Q ao quadrado. Esse é o nosso resultado, tá certo? Voltando para a nossa apostila, para o nosso livro. Então, nós vamos ver que a resposta certa é justamente essa daqui, ó. Que é a alternativa C, que tem exatamente a equação que nós encontramos lá. Tá certo? Alguém ficou em dúvida? Alguém não está entendendo isso? Que esse conceito é bastante importante, gente. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso é mecânica dos fluidos, né, professor? Com certeza. Com certeza. É porque eu estou pegando esse semestre com esse... Então vai ser uma moleza para você o semestre, né? De lá eles me ajudam e eu ajudo você lá com eles também, né? Então, fica mais fácil. Então, olha só, gente.
escoamento, é fluido. Lá em mecânica dos fluidos, ô Vitor, você também deve estar vendo essa parte, né? De atrito, de número de Reynolds e tudo mais isso aí, né? Sim, sim. Muito bom, ótimo. Os demais que estão aqui presentes, uma perguntinha, já fizeram mecânica dos fluidos? Gabriela, Já, Jailton já fez. já fiz, já fiz. Todos fizeram. Gabriela também? A Gabriela está dormindo. Tá certo. Então, para vocês que já fizeram, é só vocês darem uma recordada na mecânica dos fluidos, vocês já fizeram isso, né? Então, fica bem mais fácil para vocês trabalhar com isso, né? Bom, alguma pergunta então sobre a seção 3.2 ou sobre qualquer questão que nós tenhamos visto aqui agora? Por favor, falem, gente. Nada? Vocês gostariam que eu colocasse no grupo essa solução que eu coloquei aqui, os resultados? É bom, é sempre bom. Até pra gente repassar, recordar mais um pouco, é bom. Tá bom. Depois da aula, então, eu coloco lá para vocês então, essas soluções minhas aqui, tá bom? Então, eu estou encerrando a sessão 3.2. Para a semana que vem, então, vocês vão ter que fazer a 3.3, tá? Então, essa sessão fala sobre sistemas de fluidos, né? Então, o que ele afirma aqui é interessante porque o que é um sistema de fluido, né? Na verdade, é um conjunto de instalações e bombas. E aí você tem os sistemas de fluidos, né? Então ele explica, dá exemplos aqui, como vocês podem ver, mostram, né? Então veja que aqui como em toda a sessão, né, no diálogo aberto aqui, o autor coloca uma questão aqui, um problema que existe. E isso vai ser resolvido lá na frente, como nós sempre comentamos, né? Então aqui ele mostra a bomba e tal, aqui a curva, né, de potência em relação à vazão. E aí ele começa a explicar os sistemas de fluido, né? E fala do ponto de operação de um sistema de fluido, que é um detalhe bastante importante, né? Que você tem uma curva aqui, né, da bomba e da instalação, e o ponto ideal para trabalhar é o ponto de intersecção dessas duas curvas, né? Como vocês vão ver. Então ele mostra aqui algumas coisas, né? Ele fala também de ponto de operação estável contra ponto de operação instável. Aí ele cita que alguns tipos de bomba que tem curva desse tipo aqui, que é vai e vem, né? Gera 3 pontos possíveis de operação, mas que são chamados de instáveis, né? Por quê? Porque qualquer mudança pequena que você tenha nas condições faz com que ele pule de um ponto para outro e vai mudar bastante a característica do seu escoamento, né? Então você precisa tomar muito cuidado. Não é que você não possa usar essas bombas, com certeza pode, né? São bombas boas, mas você tem que tomar muito cuidado com isso e fazer a sua previsão de onde ela vai funcionar e dar um jeito para que ela fique ali naquele ponto, né? Isso é bastante importante, né? E aí você vê aqui como é que você pode garantir que ela vai funcionar naquele ponto, né? Então tem várias condições aqui, né? E ele explica aqui, né? Como é que você faz para atuar com a válvula de descarga, né? Ou então com uma linha de recirculação de vazão, que é o chamado bypass, né? Então ele começa a explicar tudo aqui. Também tem a modificação da rotação da bomba. Qual é o efeito de tudo isso, né? Ou então você pode mudar o diâmetro do rotor. Então, qual é o efeito disso, né? E se você fizer uma associação de bombas, como é que funciona? Então ele vai explicar. Então veja que é uma sessão bastante interessante, com coisas que tem muito a ver com o que vocês estão aprendendo mesmo, né? E aqui no Sem Medo de Errar, ele resolve aquele problema que foi dado lá no início da sessão, tá? No diálogo inicial ali. Então ele explica tudo, como é que é. Eu espero que vocês tenham lido isso e tenham entendido isso aí. Se não entenderam, leiam de novo. Esforcem-se para entender, porque isso é bastante importante. Se ficarem com dúvida, podem falar comigo, não há problema, eu explico para vocês. É só colocar no grupo lá uma pergunta, eu posso explicar isso tudo para vocês, né? Tá? Aqui ele levanta uma curva e tal. Vejam que a solução é longa, mas ela não é difícil no seu conceito, ela é trabalhosa, mas não é tão longa, não é tão complicada, não, né?
Aí nós temos o avançando na prática, que vocês vão ter que resolver para mim, né? Então, minha sugestão é vocês leiam, né, toda essa parte aqui, sem ver a resolução, e tentem resolvê-la, tá? Como que vocês viram na sessão. Voltem, leiam, venham para cá e tal, façam um esforço para conseguir isso, sem ver a resolução. Por quê? Porque assim você se esforça. Se você tem tudo dado de graça, você não se esforça. Seu cérebro não se esforça. Ele sabe, o seu cérebro já sabe que está lá a resposta. Para que nós vamos ficar voltando e tal? É porque é importante que você aprenda, gente, tá? Aí vem a resolução. Se você tiver dúvida, depois que fizer, vem aqui e compare. Talvez a sua solução seja um pouquinho diferente, né? E aí é interessante que você pode mandar as duas para mim também, né? Isso é bastante interessante. Aí vem o faça valer a pena, que são as 3 questões que vocês vão ter que resolver para mim. Então, na primeira, nós temos uma questão com 5 afirmações, e assim como nós temos feito, né? Você vai dizer quais das 5 são verdadeiras, quais são falsas, e as que são falsas, você vai explicar por que são falsas. Isso é bastante importante, porque mostra que você realmente entendeu o conceito, né? Na segunda questão, nós temos aqui, então, uma equação de uma bomba, e ele faz uma pergunta referente a essa. Então, você talvez tenha que fazer uma conta aqui, eu não sei bem, mas, de qualquer forma, faça com bastante cuidado, veja lá atrás como é que você pode analisar isso tudo, tá certo? E tente resolver isso daqui. E na terceira, você tem 5 afirmações, né? Tem uma questão. Então, é correto afirmar o quê? Então, você só deve ter uma afirmação correta e 4 erradas. Então, o que eu quero que vocês façam é indiquem qual é a correta e expliquem por que as erradas estão erradas, tá? Só assim vocês vão conseguir aprender realmente, identificando o erro nas afirmações. Aí você pode dizer, eu entendo desse assunto. Então, isso é bastante importante, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa sessão 3.3 que nós vamos ver em seguida? Na semana que vem, na verdade? Aí tá a base de uma leitura aí, pra gente depois discutir isso. Desculpe, Jair, eu não ouvi. Você poderia falar de novo? Não dá para entender direito. Aí só a resolução da sessão aí, a gente vai dar uma leitura e debater na próxima aula. Isso, então. Exatamente. O que eu quero é que vocês primeiro leiam a sessão, entendam bem a sessão, isso é muito importante, tá? E depois vocês vão tentar resolver aquela questão que é o problema inicial que ele resolve, né? Tentem resolver o problema sem ver a solução dele. Isso é muito importante. Talvez seja difícil, não tem problema. Aí você vai ver a solução dele. Depois que você entendeu a solução dele, leia de novo o problema e tente resolvê-lo sem olhar a solução. Mas aí você já viu uma vez a solução, né? Veja se você consegue fazer isso. Resolvido isso e entendido esse problema, aí você vai para o avançando na prática, que é o problema que vocês vão ter que mandar para mim. E aí também, tentem resolvê-lo sem ver a solução, embora a solução esteja ali. Eu sei que é difícil fazer isso, mas é uma forma de vocês aprenderem, é a melhor forma para vocês aprenderem. Depois vão lá, comparem com a solução que tem, né? E se vocês conseguirem resolver sem ver a solução, parabéns, vocês estão entendendo bem o assunto. E isso é o que eu quero, tá bom? Aí vocês vão resolver aquelas 3 questões lá. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa que não está clara mesmo, e mesmo lendo e relendo vocês não conseguem entender, coloquem a dúvida no grupo, né? Ó, Ismael, não estou entendendo tal coisa. Poderia explicar melhor? Eu vou pensar numa forma de explicar para vocês, de forma diferente, e posso até gravar uma outra aula como essa para esclarecer melhor. Tá certo, gente? Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Beleza. Então agora eu aqui vou perguntar para vocês, né? Tá andando o trabalho, gente? Vocês têm 3 semanas para entregar o trabalho para mim, não é? Muito isso, mano. Vai dar para fazer?
Tem que dar, né? Com certeza tem que dar. Tô coletando algumas bombas, coletando o gerador, uma bateria para executar. Certo. E vocês, para fazer um trabalho bom, talvez tenham até que avançar nos assuntos para pegar as últimas unidades também. Eu percebi aí a 3.2, a 3.3 da sessão aí, tá sendo essencial. Isso, beleza. E talvez até a 4 também, né? Vocês tenham que avançar na 4. Então, tudo bem. Isso tudo é válido. Você vai aprender mais. E se você estudar, digamos, a unidade 4, for a fundo nela, quando chegar a hora dela, vai ser uma moleza para vocês, né? É como o Vitor citou aí, né? Como ele está fazendo agora mecânica dos fluidos, então uma disciplina ajuda a outra. Essa aqui ajuda a mecânica dos fluidos e lá ajuda aqui também, né? Embora aqui seja bem centrado, né, em bombas, lá ele fale de um modo geral de fluidos, né? Mas uma coisa ajuda a outra. Então é isso que vocês têm que pôr na cabeça. Vocês não têm que se preocupar em ganhar ponto, em tirar a nota. Gente, isso é secundário. Você tem que se preocupar em aprender, em ser um bom engenheiro. Se você conseguir aprender os assuntos, a nota vai vir naturalmente, vai ser uma consequência do que você sabe. E aí você vai ser um bom engenheiro. O dia que você for se candidatar a uma vaga numa empresa, digamos que seja uma empresa que trabalhe com instalações de bombas ou coisa parecida, como eu já citei para vocês, imagine que você vai trabalhar numa construtora, tipo OAS, Odebrecht, alguma coisa assim, né? E eles digam para você, olha, engenheiro, nós estamos construindo um prédio aqui, residencial de 20 andares, e temos que fazer a instalação de bombas para bombear água lá para o alto do prédio, onde vão ficar as caixas d'água. Toma, tá aqui a planta do prédio, você vai fazer essa instalação. E aí, você vai fazer o quê? Vai tremer? Vai dizer, não, mas eu não sei, eu não estudei, eu só estudei o mínimo para passar, fiz as atividades do portal, então eu não sei nada. Você acha que o seu chefe vai aceitar e, tá bom, já que você não sabe, eu vou passar para outro e você vai fazer outra coisa, então, né? Acho que não é bem assim, né, gente? Então vocês têm que se preocupar em ser bons. Pensem no seguinte, olha, nós estamos vivendo um momento muito complicado no país, alguns de vocês já estão no final do curso, né? E vai haver um desemprego muito grande por aí, tá certo? Como já está havendo, né? E inclusive de engenheiros. Então, uma empresa que queira contratar alguém, ela pode se dar ao luxo de exigir muito do engenheiro. Então, se você não souber essas coisas, você não vai ser contratado como engenheiro. Você vai trabalhar como caixa de banco, vai trabalhar como atendente de uma loja qualquer, de um armarinho, alguma coisa assim, e seu diploma vai ficar mofando na sua casa. Se isso não tem problema para você, então tudo bem, você só se preocupe em tirar nota para passar. Porque passar é facílimo, gente. Qualquer um passa, qualquer um tem o diploma. Isso é moleza. O difícil é você conseguir um emprego por causa da sua competência. Eu estou falando isso para o bem de vocês, tá bom? Então, estudem, estudem. Todas as disciplinas que vocês estão aprendendo são importantes. E, aliás, façam as atividades do portal, que ajudam bastante a fixar o que vocês têm que aprender. Tá certo, gente? Perguntas, comentários? Se quiserem me xingar, fiquem à vontade. Falem. Você tá certo, professor. Não tem que xingar, não. Ainda bem. Bom, o trabalho, alguém falou aí que, acho que foi o Jailton, né, que falou que o trabalho está caminhando, estão conseguindo fazer, né? E deve haver outra equipe aí. A outra equipe também está fazendo, está fluindo o trabalho. Desculpem o trocadilho, mas está fluindo o trabalho. Tá fluindo sim, professor. A gente já pensou. Quer dizer, a gente já colocou em pauta, né, o tema do nosso trabalho. Eu A gente vi. vai utilizar uma bomba que um colega tem na casa dele para fazer uma simulação, né, de elevação de água. Foi bom ter falado nisso. Olha só, eu vi que eu recebi relatórios de algumas equipes aí. E um erro que vocês estão cometendo, quando eu recebi esse relatório, eu notei, é que de cara vocês já colocaram a bomba. Não é isso, gente. Não é isso que eu quero. Sabe, quando vocês têm que comer, a bomba é a última coisa que vocês vão fazer, ou penúltima, né? A última é o plano de manutenção dela e tudo mais, mas vocês têm que começar pela instalação. O que eu tenho na instalação? A partir da instalação é que vocês vão chegar à bomba ideal.
Tá? Isso é bastante importante. A última coisa é a bomba. Depois, com a bomba na mão, né, com as características dela, aí vocês vão fazer um plano de manutenção, calcular custos e tudo mais, né? Mas antes disso, você tem que chegar à instalação, perda de carga, vazão necessária. Eu vi que teve um trabalho aí, não me lembro de quem foi, mas que colocou isso, a vazão necessária, considerando tantas pessoas por apartamento, uma vazão vai ser de tanto e tal. Ótimo, é aquilo lá que eu quero. Não me lembro quem foi que fez isso, de cor de cabeça, mas é o que eu quero, é isso. Você vai estimar a vazão necessária, tá? Vazão diária, vou precisar de, sei lá, de 1.000 litros por dia, vamos supor, né? Então, 1.000 litros por dia, se eu bombear continuamente, quantos litros eu vou precisar por hora? Então, você vai ver qual é a bomba que você vai precisar, quantas bombas você vai precisar. Provavelmente você não vai deixar uma bomba só, né? Para não haver aquele problema de pifou a bomba, o prédio entra em pânico, né? Você vai colocar duas bombas em paralelo, porque aí se uma pifar, a outra continua, capenga, mas continua, não tem problema, né? Então é isso que eu quero. E a última coisa que você vai dizer, depois que você verificar tudo, você vai procurar no mercado quais bombas atendem ao que você queria, e a partir daí você vai escolher a bomba. Tá? Ah, eu tenho essa bomba aqui que funciona. Beleza, então essa aqui serve. Tem mais alguma que serve? Se tiver duas ou três que servem, ótimo. Você vai ter que fazer uma seleção entre elas. E aí vai ficar legal. Como é que você faz para selecionar? Você tem, vamos dizer, três bombas que atendem ao que você precisava. Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma matriz de decisão para selecionar a bomba. Eu vou falar rapidamente aqui. Depois, se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar que eu explico como é que funciona isso. Como é que é a matriz de decisão? Você vai colocar quais são os fatores importantes de cada uma das bombas, né? Então, por exemplo, a vazão máxima dela é importante, a altura máxima é importante, o preço dela certamente é muito importante, o consumo de energia elétrica, porque ela vai trabalhar, já vem com motor, né? É importante. Então, você vai dar um peso para cada um desses fatores, tá? De acordo com a importância disso na seleção da bomba. A manutenção dela é importante. Ou seja, se a sua instalação está sendo feita aqui em Salvador, essa empresa que fornece a bomba, ela tem assistência técnica em Salvador? E no caso, como é que funciona? Você liga para lá, eles vêm para cá, ou você tem que desmontar a bomba, botar num caminhão e levar lá para eles consertarem, tá? Então isso é importante também. Então você vai estabelecer os fatores que são importantes, atribuir pesos a cada um desses fatores, e para cada um dos fatores você vai dar uma nota para cada bomba, tá? Então, por exemplo, assistência técnica. A primeira bomba você dá nota 5, para outra você dá 4, para outra você dá 4 também, digamos, né? Depois você faz a média ponderada e a escolha sua vai ser aquela que tiver a melhor média, tá? A soma de todas as notas lá. Se alguém tiver dúvida sobre isso, depois fale comigo que eu posso explicar. Até eu tenho uma matriz de decisão dessa para compra de computador que eu fiz uma vez quando eu fui comprar meu notebook, né? É meio antiga, mas funciona perfeitamente. Se alguém precisar. Bom saber disso, professor, porque, tipo assim, no nosso dia a dia, a gente está acostumado a, por exemplo, eu fui comprar uma geladeira. Sim. E tinha 3 tipos de geladeira, as 3 atendia a minha solicitação. Só que no caso, era bom, como o senhor falou, analisar não só o preço. Porque hoje eu ia pelo preço mais barato, porque Sim. atende o preço. Mas aí também vem questão de consumo, entendeu? Sim. Se ela vai gelar praticamente o que eu preciso, entendeu? Certo. Não contei na questão da assistência técnica também, pode ser interessante. Com certeza. Vou saber disso, para levar em consideração, no caso. Também no relatório. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no grupo de vocês, no nosso grupo, né, essa planilha que eu tenho para seleção de computador, tá? E, bem, por exemplo, da assistência técnica. Quando eu fui comprar o computador, né, eu fiz a planilha e eu encontrei 3 computadores que atendiam o que eu queria, né? E, então, na assistência técnica, o computador que eu estava querendo comprar mesmo, que era o melhor de todos, aparentemente, a firma que fazia o computador ficava no Rio de Janeiro. E eles não tinham assistência técnica em Salvador. Então, se o computador pifasse, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar meu computador, embalá-lo, mandá-lo para o Rio de Janeiro. Aí, se estivesse na garantia,
eles iriam consertar o computador, depois eles o embalariam e mandariam para mim. Quer dizer, só nesse negócio de embalar e mandar, e depois eles embalarem e mandar para cá, eu perderia no mínimo uma semana, né? Entre ir e volta, no mínimo uma semana. Fora o tempo de conserto. Então, eu dei um peso para assistência técnica, né? E dei uma nota, essa nota dessa daí foi a mais baixa na assistência técnica, e eu acredito que isso tenha colaborado bastante para que eu não comprasse aquele computador. Eu acabei comprando outro, comprei um Dell, né? Então eu vou colocar essa planilha para vocês analisarem, e é assim que se faz essa escolha. Você, por exemplo, a aparência é importante? Claro que é. Não no caso de uma bomba aí de vocês lá, né? Claro que não é tanto, mas você vai comprar um computador, vai comprar uma geladeira, como você disse aí, né? Aparência é importante? É claro que é. Então, a aparência é um dos itens que entra na sua avaliação. Tá certo, gente? O que vocês acham? Vamos colocar isso aí. Vocês gostam da ideia de eu colocar lá essa planilha? Sim, a ideia é boa. Válida. Sim. Não só como para bomba, também como para outros tipos de peças mecânicas também, né? Sim, para utilizar tudo. o mesmo método. Isso, para comprar um carro, você pode usar essa planilha. Quer dizer, lógico, você vai ter que adaptá-la e colocar os fatores do carro, né? Mas o princípio básico é o mesmo, tá bom? Você define os fatores que são importantes de comparação, né? Vamos pensar num carro, né? Ou vamos pensar na geladeira do Jailton aí, a geladeira do Jailton. O que é importante numa geladeira? Vamos pensar, olha só. Bom, obviamente, preço, né, Jailton? Claro que preço é importante. Preço Aparência. e acomodação dos alimentos. Isso, então olha só. O preço, a aparência dela é importante, o volume interno dela é importante, o congelador dela, a forma dele, se ele é conjugado, ele é em cima, ele é embaixo, é importante isso também, né? O consumo de energia dela é importante, tá certo? A assistência técnica dela é importante. Então, como é que é a assistência dela e tudo mais? A garantia, isso é importantíssimo, gente. Qual é a garantia desse produto? É 1 ano, é 3 anos? Pensa em carro, né? Tem carros que dão, os que dão menos hoje, acho que estão em 3 anos de garantia, mas tem carro que dá 6 anos de garantia. Você compra um carro com 6 anos de garantia, isso quer dizer que se você não destruir o carro durante 6 anos, você não tem despesa com oficina, gente. Pô, então não tem sentido a gente comprar um que tem 3 anos de garantia. Você percebe? Computador, a mesma coisa. Você vai comprar um, por exemplo, hoje eu tenho um Dell, né? Não é aquele da planilha, porque aquela planilha tem alguns anos já, né? Eu já comprei outro depois. Mas o Dell, você compra, ele dá 1 ano de garantia, mas você pagando um pouquinho a mais, eles estendem a garantia para 3 anos. E o detalhe, assistência técnica em casa, em casa. Se eu tiver um problema com o meu computador aqui e ele ainda ligar, eu entro em contato com eles, eles assumem o computador e analisam o que está acontecendo. Se não der para fazer nada, eles mandam um técnico aqui em casa para consertar o computador. Que coisa melhor do que essa, gente? Então, quer dizer, a assistência técnica e garantia são muito importantes, tá? Eu vou postar essa planilha para vocês, então, e depois, se alguém quiser discutir alguma coisa e tal, fique à vontade, eu estou aqui para colaborar com vocês, né? O que mais, gente? Mais nada? Então, olha, vamos... Fale, Jailton. Referente ao trabalho. Fiz algumas coletas de algumas bombas hidráulicas. Sim. E eu tenho algumas referências dela. Aí quero pegar o catálogo dela e tirar os orçamentos de cada parte e Certo. botar no trabalho. Certo, beleza. Ótimo. Então, mas Estou lembrando... analisando algumas bombas ainda, não tenho nada concreto no trabalho, dizer assim, essa ainda. Estou analisando ainda. Passei até a informação de uma bomba para você, com algum modelo, alguma série. Sim. Até uma foto de um catálogo separado por parte. E Uhum. até mandar para você, pelo grupo também. O grupo também compartilhou. Certo. Então, pesquisando, mas a gente pretende uma semana aí, no máximo, aí ter um feedback legal aí. Muito bom, muito bom. Lembrando que a escolha da bomba é a última coisa, né? Vocês só vão... Ó, a bomba é essa, Sim. depois que vocês tiverem todas as características da instalação. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Alguma coisa?
Bom, então nós vamos fazer o seguinte. A nossa aula vai até 19h55. 19h40, 19h55, E eu vou encerrar a aula aqui agora, vou colocar no grupo aquela planilha, mas eu estou disponível. Se alguém quiser conversar comigo, é só ligar o microfone e falar comigo que eu escuto. Eu estou aqui, vou ficar aqui na frente do computador, tá bom? Então, para quem não tiver interesse nisso, então uma boa noite, uma boa semana para todos vocês. Um abração para todos. Até mais, gente. Boa noite a todos aí. Eu vou correr quanto o tempo agora. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado aí. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite aí, pessoal.